mais episódios do podcast Pergunta Aí. Eu sou a Lívia Loreto, tenho 13 anos. Eu estudo na Escola São João Batista. Boa tarde, sou Pietro Ceni, tenho 14 anos, estudo na escola Dom Anselmo Pietrula e hoje estamos aqui para falar sobre como a arte afeta na vida das pessoas. Estamos aqui com uma convidada muito especial, Silvana. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Silvana Silva de Souza, eu sou museóloga do Museu Ferroviário de Tubarão, também sou diretora, fundadora do Grupo Encantados Contadores de História, trabalho com teatro, com gestão cultural, sou mentora e gestora de carreiras artísticas também, e mais um monte de coisa. Então, muita gente vê a arte como entretenimento. Na prática, qual o impacto real da arte que afeta a vida da pessoa? Antes de falar de como a arte afeta a vida das pessoas, a gente precisa definir o que é arte, né? A gente tem no campo cultural uma noção de que a arte é uma palavra polissêmica. O que isso significa? Que a arte ela tem múltiplos sentidos, então a gente não consegue definir exatamente o que é arte como uma única coisa. Então, arte, ela tanto pode ser um meio de expressão, fruição, contemplação, educação, né? A arte ela está dentro de diferentes campos do conhecimento e da cultura. Então, ela está dentro do campo simbólico, ela está dentro do campo social, ela está dentro do campo econômico. E aí, dentro disso tudo, a gente tem nessas manifestações artísticas, por meio de diferentes linguagens artísticas, o impacto que ela causa dependendo do contexto que ela está. Né? Então, ela pode causar tanto impacto positivo, no sentido de que ela pode servir para educar, fruir, né, acolher como uma expressão do ser, mas também ela pode ter um impacto junto à sociedade reflexivo, causando reflexões, inclusive de forma incômoda, no sentido de que causa uma fricção. Então, quando a arte ela é questionadora, quando a arte ela é provocadora, quando a arte ela questiona o sistema. Então, por exemplo, sistemas de arte política, sistemas de arte que tratam de questões mais delicadas no campo social, arte que denuncia a questão do cotidiano, de questões mais delicadas, então elas causam fricção no tecido social, né? Então, quando a gente fala de arte, a gente precisa entender que ela é um campo bem complexo e bem amplo, e ela permeia toda a vida das pessoas, mesmo aquelas que acham que não gostam ou que não consomem arte, né? Porque a arte ela tá inserida em diferentes contextos e em diferentes níveis da nossa vida, mesmo aquelas que a gente acha que não tá. Muito bom saber. Então, travei. Desculpa. Então eu vou te perguntar mais uma coisa. Aham. De que forma a arte pode influenciar nas emoções, autoestima e até na saúde mental? Hoje existe um estudo bem amplo, inclusive. Inclusive, eu não vou lembrar exatamente a universidade, mas é uma universidade europeia, acho que da Inglaterra, que pesquisou muito a questão do impacto da arte na saúde mental, sobretudo. Né? E quando as pessoas elas começam a consumir arte, o que elas consomem, na verdade, é uma fruição estética. E isso, dentro da questão do reconhecimento da saúde mental, da maneira como o cérebro reage à arte, isso faz com que o cérebro se acalme, né? As pessoas consigam, né, ter um estado de bem-estar muito maior. Né? Então, hoje, muitos médicos em determinados países, sobretudo países da Europa, indicam, né, para os seus pacientes que têm ansiedade, que têm algum tipo de transtorno dentro desse espectro, né? Ansiedade, a questão de dificuldades sociais, a questão, né, inclusive de questões de memória, né, para estimular a criatividade, para estimular, né, as conexões cerebrais, visitarem museus de arte, exposições de arte,
para ter, por meio dessa experiência e dessa vivência, um relaxamento e uma ativação de diferentes partes do nosso cérebro, né? O que a gente precisa diferenciar é a arte como um processo terapêutico, que daí a gente está falando de arte-terapia, que ela é um uso exclusivo dentro de processos terapêuticos, que só pode ser executado por profissionais habilitados na área. Né? E outra coisa é a função terapêutica da arte. Então, parece a mesma coisa, mas não é. E a gente precisa separar também o artista produtor dessa arte. O senso comum sempre vai colocar produção artística, independente da linguagem, como algo vindo unicamente da expressão da emoção, como se fosse, né, uma confissão ou algo que vem de dentro, né, a manifestação pura e simples da sua psicologia ou das suas emoções. Na verdade, o artista que é profissional da área da arte, ele tem um método. E aí, cada artista tem o seu método, tem diferentes métodos, né? Então, dentro desse método de produção e execução da arte, seja ator, seja pintor, seja cantor, ele vai desenvolver o seu corpo, ele vai treinar, inclusive, o seu processo criativo para poder produzir arte. E dentro disso, ele não está fazendo a partir única e exclusivamente da sua emoção, porque senão ele não consegue sustentar. Né? Então, o artista profissional, ele tem na sua emoção, ele tem na sua psicologia uma ferramenta, parte do seu trabalho dentro de uma das etapas de produção do seu trabalho. Mas não é por causa disso que ele produz. Diferente do espectador. Né? O espectador, o fruidor, aquele que vai consumir o produto cultural artístico, aí sim ele tem esses impactos benéficos no seu sistema nervoso ao consumir e ao interagir com produtos artísticos. Uhum. Queria te perguntar, como que surgiu o teu interesse pela arte? Lá no início, como que tu teve essa vontade de trabalhar com isso? Eu comecei trabalhando com teatro, então eu sou atriz de formação, diretora, né? E mais um monte de coisa. Como eu digo, né? São 30 anos de carreira trabalhando no setor cultural. Então, a arte está comigo desde sempre, né? Então, desde a escola, como vocês, né, que fazem já desde adolescente, eu fui a mesma coisa, segui o mesmo caminho. E aí eu fui descobrindo, né, experimentando muitas coisas diferentes, então teatro, pintura, dança, declamação, poesia, experimentando diferentes formas de expressão artística para que eu pudesse me encontrar em alguma delas. Todas são válidas, né? E aí o caminho do teatro e da contação de histórias, da literatura, é o que me pegou mais, né? E aí, claro, depois crescendo, fui fazer faculdade de artes cênicas na UDESC em Florianópolis, aí fundei com a Graciela Simoni o grupo Encantados Contadores de História, né? Ampliei o meu campo de trabalho para as artes visuais, como montadora, curadora, né, de artes, hoje orientadora de carreiras artísticas, e por meio disso fui parar na museologia, né? E na museologia, embora eu seja a responsável técnica pelo Museu Ferroviário de Tubarão, o museu tem um programa voltado para o desenvolvimento de carreiras artísticas, que é o nosso projeto Curadoria Artística. Então, a gente trabalha diretamente com os artistas da cidade. Nossa, é muito bom saber um profissional explicando pra gente tudo isso. Que daí a arte pode afetar na vida das pessoas, que isso é muito bom. Que pode ter uma saúde boa, uma saúde mental boa. Então, vamos para a próxima pergunta. De que forma a arte pode influenciar na autoestima ou na saúde mental da pessoa? Que é um pouquinho aquilo que eu já tinha falando, né? A autoestima, ela é algo como é que eu vou dizer assim de uma forma mais simples? A autoestima, ela é a maneira como a pessoa se percebe, a maneira como a pessoa se vê, seja positiva ou negativamente. Então, quando a gente fala de arte, a gente também está falando de uma produção estética. E produção de estética, ela é tudo.
A gente precisa pensar, por exemplo, a moda é uma espécie de linguagem artística. Hoje ela é considerada linguagem artística. Então, como a gente se veste, tem cor, tem forma, tem textura, e tudo isso é interpretado pelo olho humano e pelo cérebro humano como uma forma estética. E aqui, quando a gente fala de estética, não é bonito ou feio, né? Bonito ou feio é uma questão de gosto. Tem coisa que eu gosto, que eu acho bonito, e que talvez olhe e diz, ah, meu Deus, que coisa horrorosa, né? Uma casa, uma pessoa acha linda e outra pessoa acha feia. Isso é juízo de gosto, né? A estética é um arranjo, uma composição que pode ser equilibrada ou não e que causa um impacto, né, em quem vê. Então, quando a gente se arruma, né, e não por vaidade, mas como uma expressão de identidade, mostrando quem a gente é, e isso é uma questão de autoestima, né, uma questão de estima própria por si mesmo. E aí a gente consegue perceber, né, dependendo da estética que a gente escolhe usar para comunicar a nossa expressão individual ao mundo, como que a gente está por dentro, né? Mesmo que a gente queira meio que disfarçar, né? Ah, hoje eu não estou bem, vou botar uma roupa mais alegre para ver se eu fico bem, né? Então, são instrumentos e são meios que as pessoas usam para poder comunicar, né, para o exterior o que tem na sua autoestima. E muitas vezes a arte ela contribui para isso, né? Ela contribui justamente para que as pessoas consigam se encontrar e construir ou reconhecer a sua própria identidade. Deixa eu te perguntar, Lívia, como que tu começasse no meio artístico? Eu comecei através da minha mãe, que ela queria muito que eu dançasse, que eu me expressasse mais, porque eu tinha muita vergonha e ainda tenho um pouco. E daí ela queria que eu me expressasse na dança, para passar essa vergonha e me se dar bem com as pessoas e ao público. E aí, Pietro, e você? Bom, eu desde pequeno sempre gostei de dançar, de tudo que era arte. Tentei no futebol, no vôlei, fui tentando. Daí, como ela é minha prima, eu sempre acompanhei ela em apresentação, competição, e surgiu a oportunidade de eu começar a fazer aula. Comecei a fazer aula, comecei a gostar, daí tô aí até hoje. Então, é isso aí, é assim que se começa. É só achar o que tu gosta que vai. Exatamente. E quais são os maiores desafios para que as pessoas tenham mais acesso à arte no Brasil? E são grandes os desafios, né? Porque quando a gente fala de acesso à arte, a produtos artísticos, culturais, né, a gente está falando não apenas de permitir que o público tenha acesso gratuito a produtos culturais artísticos. Por exemplo, um espetáculo de teatro, né, um espetáculo de dança, uma exposição de arte. Então, esses são eventos, são produtos culturais que muitas vezes são financiados por instituições, como por exemplo aqui o Parque Diamante, aonde a gente está, ele oferece uma grande quantidade de produtos culturais que muitas vezes são gratuitos e por isso permitem o acesso e a democratização do acesso da arte e da cultura para diferentes públicos, sobretudo para aqueles que não conseguem pagar um ingresso ou de um evento cultural. Então, isso é muito, muito importante a gente entender que a circulação e o consumo da arte ela passa muito por quem está oferecendo, aonde está oferecendo, e muitas vezes a gente fica nessa ideia de que o consumo da arte ele é apenas quando a gente oferece gratuitamente. E, na verdade, a gente precisa começar a educar o público, né, para que ele também possa consumir arte como um comprador de arte, para que a gente tenha o setor econômico da arte ativado. Porque um espetáculo de teatro que o público não paga para assistir, alguém pagou. Só que muitas vezes esse investimento que tem por trás desse espetáculo, e os espetáculos no Brasil, seja teatro, dança, ou mesmo uma exposição de arte, a produção artística ela é uma produção muito cara. É caríssimo. Então, muitas vezes, esse dinheiro invisível
que não aparece porque o público não pagou o ingresso para assistir, dá essa falsa ideia de que tudo é muito fácil, de que tudo é muito simples e de que aquele que está fazendo, né, seja um ator, um diretor, um bailarino, não importa, né, ele está ali apenas porque ele gosta. Então, essa noção do que eu faço apenas porque eu gosto, como um hobby, isso atrapalha muito na fruição e no consumo da arte. Por quê? Porque as pessoas começam a desvincular o trabalho artístico de um trabalho remunerado, né? E quem quer fazer carreira na arte, como vocês podem muito bem, né? Ser profissionais da arte, ganhar cachê, viver profissionalmente disso, se torna insustentável, porque se o público não reconhece o trabalho de vocês como um trabalho e paga por isso, como é que vocês vão se sustentar? Né? Então, essa questão do acesso à cultura, do acesso à arte, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Por um lado, a gente precisa de políticas públicas que permitam esse acesso e que instrumentalizem esse acesso, mas, por outro lado, a gente também precisa ter uma cadeia de consumo e uma cadeia produtiva do produto artístico cultural que dê sustentabilidade a esses profissionais. E no Brasil, embora agora esteja mudando um pouco, assim, né? Mas no Brasil, esses dois lados da moeda andam de forma descompassada, o ritmo não se encaixa, né? E a gente também tem questões estruturais que afetam o acesso. Então, muitas vezes as pessoas não consomem cultura, né? Embora a gente esteja produzindo cultura o tempo inteiro, mas produtos artísticos, porque simplesmente mora num bairro muito longe, aonde não tem carro, aonde não passa ônibus, a pessoa não tem dinheiro para pagar um Uber, né? O horário para ir para voltar é difícil, tem que trabalhar no outro dia. Então, tudo isso, essa realidade, que é uma realidade complexa, que é a realidade de muitas comunidades, né, acaba impactando negativamente no acesso aos produtos artísticos e culturais. Por isso que a arte periférica e a arte feita em comunidades, ela precisa ser muito mais fomentada. Porque quando a comunidade produz os seus produtos artísticos e culturais e valoriza e fomenta, isso faz com que aquela comunidade seja consumidora e produtora da sua arte. Né? E isso acaba ajudando não só a disseminar, mas a fortalecer a identidade cultural de cada lugar. E teria algum jeito, um conselho para mostrar mais para a pessoa que não vive da arte o que é viver da arte, o mostrar para as escolas, para comunidades, pessoas que não têm acesso? Teria um jeito assim, um conselho? Tem, assim, a primeira coisa é os próprios artistas se posicionarem como trabalhadores da cultura, né? A educarem o público, se assumirem como tal, né? E reivindicarem esse espaço, né? Outro jeito é a própria gestão pública de cada município ou mesmo do estado comunicar para o grande público que não tem acesso a entender esse sistema, como é que o sistema funciona. Porque a gente tem no Brasil uma ideia errada de como que o financiamento da arte funciona, como que o funcionamento da cultura funciona, como que o dinheiro chega, como que é feita a produção de um espetáculo de teatro, por exemplo, quantas pessoas são envolvidas nisso, né? Tipo, a gente só vê quem está na frente do palco e quem está atrás do palco. E toda a cadeia produtiva, o iluminador, o pessoal que está no som, o pessoal que está na luz, o pessoal que fez o figurino, fez a maquiagem, ensaiou. Então, pensa em toda essa cadeia produtiva, todo esse grupo de pessoas que não está na frente do espetáculo, mas que sem eles o espetáculo não funcionaria, não aconteceria. E todos esses recebem, né? Então, se a gente não ensina o público tudo o que está envolvido com a produção daquele produto cultural que ela está consumindo e como que aquilo é feito, ele vai ter uma percepção sempre de que é muito fácil, de que é muito barato, de que não foi tanta coisa assim. E quando esse produto chega gratuitamente
para a comunidade e a comunidade só recebe de forma gratuita, ela é educada de que arte e cultura são sempre gratuitos. Não é que não tenham que ser, né? Mas é preciso explicar por que o consumidor está recebendo de forma gratuita. Né? Ele está consumindo de forma gratuita, mas alguém pagou a conta, Uhum. para que ele entenda que aquilo ali é um trabalho, que ali tem circulação de dinheiro, né? E tá gerando economia, está gerando emprego e renda a partir do setor cultural. E se hoje um jovem, alguma pessoa, acha que a arte não é importante, o que que seria falado para ele? O que que você falaria? Aí eu falaria que a arte é muito importante, e Uhum. eu diria que, como filosofia, como sociologia, como literatura, que é uma manifestação artística, né? É uma das principais formas da gente aprender a ler o mundo. Né? Quando a gente desenvolve essa capacidade de leitura do mundo, a gente desenvolve capacidade crítica. A gente aprende a pensar, a gente aprende a reconhecer diferentes pontos de vista, a gente amplia o nosso repertório cultural, até o nosso vocabulário fica mais amplo, né? A gente consegue ter outras percepções do mundo, e aí, com isso, a gente não é também facilmente enrolado, né? Então, a arte é muito importante, muito mais do que muita gente pensa. E aí, nesse sentido, não só como uma questão de saúde mental, como a gente falou no começo, né? Mas como uma forma de construção de cidadania. Então, se não tem arte, a gente não tem construção de cidadania. A gente não tem essa noção de ser cidadão, né, no mundo. A arte, ela pode transformar comunidades ou realidades sociais? Se Sim. sim, consegue dar exemplos? Sim, com certeza. Muitos exemplos, assim, né? Eu que trabalho diretamente com isso, com projetos do Museu Ferroviário, o impacto transformador na arte das comunidades não é só pela fruição ou pela expressão, ela é sobretudo pela geração de emprego e renda, como eu já falei. Né? Então, quando a gente qualifica os artistas, quando a gente abre espaço de circulação do trabalho remunerado, que a gente chama de trabalho comissionado, quando o artista ganha cachê, né? Quando a gente liga o trabalho do artista com o público consumidor, quando a gente viabiliza essa circulação e está gerando economia, né? O impacto para a comunidade ela é imenso. Por quê? Porque não é só a arte como fruição do belo. Ela é a arte como geradora de riqueza para aquela comunidade. E isso faz com que a comunidade se desenvolva, né, com que surjam mais postos de trabalho, com que aí o mercadinho ali da comunidade vai conseguir vender mais, né, os profissionais daquela costureira, né, ou enfim, o entregador, ou toda aquela comunidade se torna um micro-universo onde um dinheiro passa a circular ali dentro por meio da produção cultural e ela começa a ganhar melhor, a ter acesso a outras coisas, né? Então, esse é o maior impacto da arte e da cultura nas comunidades, sobretudo nas comunidades periféricas, né? Que estão afastadas dos grandes centros e não têm grandes oportunidades, né? A questão da educação também, então, comunidades que têm o setor cultural forte, né, dentro da sua própria comunidade, o nível não só de escolaridade, mas de educação aumenta, se eleva, né, porque esse é próprio da manifestação cultural integrada à vivência social. E para você se integrar no mundo da arte, você tentou alguns outros ramos ou foi direto no que você sempre quis? Não, eu sempre fui certeira. Sempre foi certeira. E qual conselho você daria para uma pessoa que quer entrar na arte, porém acha que a arte é bobagem? Primeiro, tem que abrir mão do romantismo da arte. E eu vou explicar a minha fala. Né? Muita gente, eu tenho 30 anos de carreira e hoje eu oriento artistas em carreiras artísticas. Né?
Então, eu tenho muito essa experiência do pessoal que quer fazer arte com a intenção de ficar famoso. Se o objetivo de fazer arte é ficar famoso, arrume outra coisa para fazer. Uhum. Porque a arte, seja qualquer linguagem artística, né? A produção artística, primeiro que ela é um trabalho como outro qualquer. Ela exige muita disciplina, ela exige muita dedicação, ela exige muito estudo. Quem faz a arte estuda pra caramba. Estuda história, geografia, sociologia, filosofia, a própria linguagem artística, dependendo da linguagem, teatro, música, dança, cada especificidade, a pessoa tem que estudar muito para poder desenvolver não talento, mas habilidade, técnica e conhecimento, né? As pessoas, elas não nascem artista. Isso é uma coisa muito certa e que vem de encontro à ideia que a gente faz de artista, né? O artista nasceu pronto, é o dom. Não, gente, não tem dom. Tem que estudar, tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito para ser um profissional de excelência com responsabilidade e que daí sim o mercado vai olhar e vai reconhecer como um talento trabalhado, né? Se a pessoa entrar achando que vai ficar famoso, ou se vai entrar achando que não vai precisar estudar, não vai precisar se desenvolver, não vai precisar ensaiar, não vai precisar treinar, porque já tem o dom, né? O que vai acontecer? Essa carreira não vai ser sustentável, né? Porque, como em qualquer campo do conhecimento, o fazer artístico ele também evolui. Ele tem novos materiais, tem novas técnicas, tem novos métodos, tem, né, a tecnologia está aí. Agora a gente tem a inteligência artificial, que também está entrando dentro do campo da arte. Então, se o artista não está o tempo inteiro se atualizando, ele vai ficando para trás, né? Então, é uma coisa que dá certo, é possível, né? Mas é uma carreira como outra qualquer. Eu digo que, tipo, ser artista não é diferente de ser um pedreiro ou de ser um médico. E a arte? Temos vários pontos positivos e negativos. Consegue me citar alguns? Pontos positivos, esses todos que eu já disse, Uhum. né? A arte, ela tem basicamente todos os pontos positivos, mas os negativos não são inerentes à arte. São quando a arte se relaciona com o meio social. Então, não é uma questão de ser negativo, é que muitas vezes, por ser a própria função dela, como eu disse, de causar fricção, de causar reflexão, ela incomoda, né? Então, não é que ela é negativa, é que ela tem, por uma das suas funções sociais, tocar em pontos sensíveis da sociedade para justamente chamar a atenção e causar reflexão, causar mudança. Então, a arte, ela impacta porque ela causa mudança, ela muda o nosso jeito de pensar o mundo. E aí, claro, tudo que está muito acomodado, que está muito confortável, quando vem, né, e tira do conforto, algumas pessoas não gostam. E a gente também tem uma questão de que a arte ela está muito relacionada ao contexto social, aos sistemas de crença. Então, como aquela comunidade ou aquela sociedade vê, como ela crê, como ela opera. E aí ela não está imune a questões delicadas da sociedade, como, por exemplo, a misoginia, como, por exemplo, o racismo. Então, muitas vezes as pessoas acham que determinada linguagem artística é negativa, vamos dizer assim, não pela própria arte, mas porque aquela arte está trazendo informações que vão de encontro ao sistema de crenças dela, e isso causa um choque, isso causa, né, não apenas um estranhamento, mas até uma violência, né? Então, isso não é propriamente do fazer artístico, do artista ou da arte. Isso é dessa dinâmica social que se estabelece e, às vezes, ela não é para ser bonita. Às vezes, a arte é para causar choque mesmo, para desestabilizar e para botar o pessoal para refletir. Ela é para incomodar também. Eu agradeço muito a tua participação. Foi uma honra estar aqui na mesa com você.
Entendi super tudo que tens pra falar, agradeço muito. Ai, que bom. E esse foi mais um episódio do Pergunta aí Podcast do Parque Diamante Mais Energia. Vocês podem me achar em @pietroceni. Como que eles podem te achar? No Instagram, silvi.museu, slv.museu, e pelo Instagram do Museu Ferroviário de Tubarão, @Museu Ferroviário TB, e para quem quer saber de passeio de trem, @Passeio Ferroviário Expresso. O meu Instagram é @LiviaLoreto se quiserem me achar. Tudo bem? Esse projeto é viabilizado através do Fundo da Infância e Adolescência de Capivari de Baixo, com patrocínio da Itaú Social, com apoio da Associação Jorge Lacerda e município de Capivari de Baixo. E esse foi mais um episódio. Muito obrigado.